Voltamos. Oi, perdão. Não me liguem, por favor, estou fazendo live. Não me liguem agora, porque trava tudo aqui. Verdade. Agora tá tudo ok. Vamos lá, pastora, pode. Então vamos. O objetivo da live, Tati, é achar a solução. Certo, É eu identificar o problema, o tipo de abuso que eu estou sofrendo, ou até que tipo de abuso eu estou cometendo, certo. e achar a solução, né? Porque existem momentos que nós somos abusados, mas existem momentos que nós somos abusivos também, Sim, com né? certeza. Inconscientemente, É, a gente acaba cometendo alguns abusos. Então vamos dar mais uns minutinhos aí para as meninas é. retornarem e a gente já começa falando. Ó, tô com a minha xícara. Olha a xícara. Gente, eu Tá. preciso dessa xícara chique. Pastora Débora, me ajuda a lembrar de encomendar a mim. Olha que linda. Perfeito, E aí, meninas? perfeito. Bora lá pra gente ganhar tempo? Vamos. Então vamos lá. Gente, o que a gente vai definir nessa noite? Abuso é o uso incorreto, o uso indevido, o uso excessivo. Seja de palavras, seja de atitudes, na demonstração de emoções, né? Então, o abuso ele vai ser identificado por um comportamento, um padrão de comportamento inadequado, excessivo, contrário ao natural. Então, isso é muito particular. Por exemplo, algumas culturas é muito natural a mulher ser extremamente submissa ao marido, e aquela mulher, quando ela é criada naquela cultura, isso para ela não é um abuso. Já numa outra cultura em que a mulher ela tem um perfil mais independente, ela trabalha, ela conquista, qualquer forma de submissão ela entende como um abuso de autoridade, um autoritarismo, tá? Então, nosso objetivo na live, como nós falamos no começo, não é definir um padrão, mas estabelecer aqui algumas informações para que cada uma, dentro da sua realidade, possa identificar e fazer as alterações que acha necessário, né? Até porque nós somos únicos, então não tem como eu dizer para você, você está sofrendo abuso. Eu não sei quais são os acordos que você fez nesse relacionamento que você está. Verdade. Você, melhor do que ninguém, vai saber, né? Então, o abuso é quando ocorre um comportamento inadequado, excessivo, contrário àquele acordo inicial que nós tínhamos quando iniciamos esse relacionamento, Porque certo? abuso para mim pode não ser para você. Exatamente. Com exceção daqueles abusos que a gente vai falar daqui a Tá. pouquinho, que envolvem agressão física, verbal, tá? Então, partindo desse princípio aí, tá fazendo sentido até aqui? Abuso é todo comportamento, seja ele por palavras, por gestos ou por imposições, excessivos e inadequados àquele acordo inicial que eu tenho com alguém com quem eu me relaciono. Até mesmo comigo, como eu falei lá no início da live, né? Quando eu adquiro alguns padrões de comportamento que vão deteriorando o meu acordo natural quando eu fui gerada por Deus, quando eu não me devolvo, quando a minha identidade é roubada, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de abuso que a gente consegue identificar com mais clareza. Abuso verbal, o uso de palavras inapropriadas, nem sempre é só um xingamento, mas às vezes uma palavra depreciativa, uma palavra impositiva, uma palavra que mexe com a autoestima, que diminui o outro ou me diminui quando eu estou me referindo a mim num momento de dificuldade, num momento de desafio. Isso engloba o abuso verbal. A gente também fala muito do abuso emocional, que é aquele onde as emoções não são respeitadas, não são validadas, né? As emoções são ignoradas, então não importa o que eu estou sentindo. Vai acontecer e acabou. O abuso psicológico, né? Que é aquele normalmente que vem com a pressão em cima daquilo que eu acredito, daquilo que é uma verdade para mim. O abuso que dá descrédito ao que é importante para mim, aquilo que eu acredito, aquilo que é a minha verdade, aquilo que é a minha essência. O abuso físico, que envolve a contenção, que envolve a violência, a truculência. Então, nem sempre a violência e o abuso físico
vai ser só um soco, um tapa, um chute. Às vezes uma pegada de braço um pouquinho mais firme, dependendo da condição e da situação, é um abuso, é uma violência. E isso precisa ser parado. Não dá para aceitar, não dá para achar que é normal. Isso adoece as pessoas e a sociedade. O abuso sexual, que a gente vê muito nos casamentos. Abuso sexual não é só quando nós falamos de um estuprador, de um pedófilo, aquele marido que a mulher está numa condição que ela não está afim, ela não está em condições para ter essa relação sexual. E ele insiste tanto que ela, pela insistência do marido, acaba cedendo mesmo contra a sua própria vontade. Isso é uma forma de abuso. Partindo daquele princípio lá na... Exato. Sabe aquela ameaça do tipo, você não quer, tem quem queira. Tem quem queira. Aí ela, às vezes, sem vontade, às vezes no momento de, às vezes até doente. Ele faz com que ela também tenha tipos de relações que ela não tem em vontade, que não é da vontade dela. Isso tem muito. Não ocorre o respeito, né, do acordo. É verdade. Então, precisa ser observado. E o abuso tecnológico, que é bem mais recente agora, né? Com a era da tecnologia, com as redes sociais e os contatinhos, né? Então, assim, uma das partes pode ter o livre-arbítrio, a livre escolha e ter suas redes sociais preservadas, mas e o outro? O outro tem que ser a sua rede social vasculhada, a sua intimidade social na internet bombardeada, fotos compartilhadas de maneira inadequada. Tudo isso envolve o abuso tecnológico. Então, percebe que, à medida que nós não fazemos acordos, ou esses acordos não são previamente estabelecidos e deixados bem claros, uma das partes acaba tomando a frente, tomando decisões, e normalmente essas decisões não estão pautadas no bem-estar do coletivo. Essas decisões normalmente são pautadas na vontade de um em detrimento da vontade do outro. E isso é caracterizado um abuso, né? Então, o fato de humilhar, xingar, diminuir a autoestima, tirar a liberdade de crença. Por exemplo, existem esposas e maridos que impedem o parceiro de ter a sua prática de fé. Sim. E isso a gente nem entra no quesito de qual é a religião correta. Não, qualquer. Né? Mas a falta de liberdade de crença, de desenvolver a sua espiritualidade por parte de uma das partes envolvidas nesse relacionamento, é caracterizado um abuso de crença. Nós somos feitos por Deus com uma ferramenta maravilhosa que é o livre-arbítrio. Sim. E o livre-arbítrio nos dá a possibilidade de fazer acordo, de estabelecer relações saudáveis, onde os dois são preservados, onde o outro faz parte. E para que seja saudável, eu preciso em algum momento ceder para que o outro faça parte. Mas em algum momento o outro também vai precisar ceder para que eu faça parte. Sim. Tá fazendo sentido até aqui? Para mim, tá ótimo. Ok. Maravilha. Dentro desse contexto aqui, eu quero dar só uma pausa e fazer uma observação de uma pergunta que foi feita, né? Por que deserto? E eu fui perguntar para o Espírito Santo, porque ele melhor do que ninguém, né? Foi ele que caminhou no deserto. A presença de Deus, do Espírito Santo, estava ali. E o Espírito Santo foi muito claro comigo quando ele disse: deserto é para quem escolheu sair do pecado e está construindo algo para viver as promessas. Então, deserto é escola, é um processo, é um momento para quem escolheu sair da condição do pecado, e aqui pecado eu não vou nem generalizar, nem colocar relacionado à fé. Pecado aqui a gente deixa muito livre tudo aquilo que fere o princípio que é estabelecido sobre a minha vida, né? Tudo aquilo que fere o uso natural que Deus me deu para viver. Então, o deserto é o processo de quem decidiu sair do erro e quer fazer o certo. Perfeito. E aí, englobando essa pergunta, uma outra que foi assim: nossa, mas por que só nós mulheres passamos pelo deserto? Não é que só nós mulheres passamos pelo deserto. Tem alguns meninos aqui que, se quiserem falar, vão ter experiência de dizer que tem homens que passam pelo deserto também. E muito.
né? Então, deserto é para quem escolheu, reconheceu aquilo que fez de errado, tomou consciência daquilo que precisa desenvolver, melhorar e se habilitar para viver algo novo, para viver um novo tempo, para viver uma nova conquista. Para você que fez a pergunta lá no grupo, por que deserto e por que só nós passamos pelo deserto? Tá aí a respostinha. Deserto é a escola para quem sai do erro e deseja começar a fazer o que é certo. É um processo, leva tempo, mas não é o que me define. É um momento que eu estou vivendo. É um momento de colheita daquilo que foi errado e plantio daquilo que é o correto. Daquilo que eu espero, daquilo que eu almejo. E eu vou falar para você, só quem passou, passou já. Passou. Glória. Pode Isso. falar que sim, vale muito a pena quando você percebe que é um amor de Deus, é um cuidado de Deus passar, sabe? Parece loucura, Sim. mas é um cuidado, é um aprendizado, é ensinamento, e quando você realmente entende qual que é o propósito desse processo, você não fica muito tempo nele. Cada um tem o seu tempo. Não. Porque Deus tem trabalhar com cada pessoa, mas é tempo necessário, e é um aprendizado mesmo para a nossa vida. Vale muito a pena. Sim. Eu penso, tudo que eu agradeço, eu louvo a Deus pelos momentos que eu passei no deserto. E aí fica uma dica para quem está passando, né? Para quem está passando no deserto. Quanto mais você dedicar a sua atenção, o seu foco em aprender o que é o certo e abandonar o que é o errado, mais rápido você sai desse processo. Exatamente. Exatamente. Quando você se volta, né? Quando você se abre para aprender, para entender o que Deus quer para a tua vida e qual é o caminho que você tem que percorrer, muito mais rápido você sai. Mas tem pessoas que elas ficam dando volta, elas quase chegam lá e aí elas voltam para o começo, né? Porque elas não conseguem sair do erro, elas sempre ficam brigando com elas mesmas e colocando muitas vezes a culpa no outro. Que são os abusos pessoais, né? Sim. De eu não identificar que eu errei, tá tudo bem, agora eu preciso consertar. Eu preciso consertar. E olha como Deus é tão maravilhoso. Cada dia Ele nos dá a oportunidade de um novo plantio, uma nova colheita. Exatamente. Então, qual é o próximo passo depois do deserto? A Terra Prometida. Eu não sei qual é a Terra Prometida de cada uma das pessoas que estão aqui, das que vão assistir a live. Mas nessa noite, o Espírito Santo nos convida a trazer à memória, e se preciso for, tem um caderno de anotações. Anota, para você ter sempre isso ali de fácil acesso. Qual é a minha Terra Prometida? Porque o deserto é o processo que eu estou passando, é o momento que eu estou passando, construindo e me preparando, me desenvolvendo para ser habilitada para viver e colher essa terra prometida. Exatamente, pastora. Perfeito. Né? Então vamos lá. Como é que a gente identifica aí? Pastor, identifiquei tudo isso legal. Como que eu faço para saber se eu estou num relacionamento abusivo? Como, pastora? Forte, né? Mas a gente vai ter que identificar, gente. Hoje é noite de sangrar, mas é noite de curativo também. Sim. Amém? Amém. Então, para a gente identificar um relacionamento abusivo, é quando o outro se torna a parte principal da nossa vida. Pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, pode ser um relacionamento parental, tá? Isso não está pré-definido e estabelecido apenas na relação marido e mulher. Não. Entendendo que a maioria das vezes a gente comete pequenos abusos quando a gente tem filho. Sabe aquela coisa de eu estabeleci horários, essa criança precisa comer nos horários, mesmo que ela não esteja com fome. Então tem criança que tem fome pela manhã e se você der um café da manhã, ela vai firme e forte, com força e come. Mas tem criança que não, que tem um metabolismo um pouco mais lento pela manhã e gosta de se alimentar melhor à tarde. E aí os pequenos abusos vão acontecendo inconscientemente a partir dessa primeira infância. Eu vou condicionando a mente daquela criança e daquela pessoa que existe um padrão e eu preciso ceder àquele padrão.
Ai, pastor, então não tem regra, come a hora que quer, faz só o que quer? Não. Existem algumas ferramentas, alguns mecanismos que a gente organiza uma rotina para construir com essa criança a liberdade de se alimentar quando ela tiver fome, desde que não interfira no processo da casa. Isso é só um exemplo, assim, bem consciente, bem tranquilo, nada que fira, né, que vá trazer um prejuízo maior. Mas quando a gente condiciona essa criança durante muito tempo a não ter o direito de escolha, a não organizar sua própria rotina, a não se identificar quanto pessoa, como parte daquela família, eu estou estabelecendo inconscientemente nela que em algum momento da vida ela sempre tem que ter alguém dominando. Verdade. E o inverso também é uma verdade. Quando a minha rotina da casa ela é estabelecida a partir da chegada daquela criança, eu estou condicionando aquela criança que em algum momento da vida ela sempre terá que ter alguém para fazer e atender as necessidades dela. Percebe que nenhum abusador nasce abusador? Não. Esse perfil ele vai sendo construído à medida que pequenas concessões vão sendo feitas quando limites precisam ser estabelecidos. E ele também vai sendo construído quando limites vão sendo estabelecidos sem que o outro faça parte. Verdade. É desde a infância, né? Desde Né? a infância. Sabe aquela frase assim, vocês que têm filhas, segurem as suas cabras que os meus bodes estão soltos? É. Aquela frase E aí a gente esquece. Exato. E aí a gente esquece que os bodes um dia vão precisar casar com as cabras. Verdade. Né? E como que a gente faz? Como é que a gente fala para um bode solto que ele precisa ter o cuidado com aquela cabra que estava presa? Como é que a gente fala para aquela cabra que, apesar de estar presa, ela também tem voz, ela também é alguém que faz parte, né? Então, a gente precisa tomar cuidado nas pequenas coisas que a gente vai construindo no dia a dia, na educação, na convivência, no diálogo, em tudo que a gente vai fazendo. São essas pequenas mensagens que vão construindo esses perfis e esses relacionamentos. Tá? Então, para identificar, se você está num relacionamento onde o outro te domina em tudo, onde você não pode ter a sua opinião, não pode ter a sua voz ativa, onde sempre a necessidade do outro fica em primeiro plano, onde você tem que deixar de ser quem você é e fazer aquilo que te agrada, aquilo que te traz saciedade e prazer, é um relacionamento abusivo. Você precisa romper com esse vínculo. E eu não estou dizendo romper com pessoas. Eu estou dizendo romper com esse vínculo abusivo. Se o outro está disposto a fazer as mudanças e os ajustes necessários para que esse relacionamento se torne saudável, vamos lutar juntos. Existe acompanhamento, tratamento, né? Para que isso seja tratado e curado. Mas se o outro insiste em dizer para você, imagina, eu sei o que eu estou fazendo e você não sabe. Pula fora, porque em algum momento ele vai te adoecer. E não é o outro que vai te adoecer. Assim, no namoro, os abusadores, eles já dão sinais, né, de que eles são abusadores. Já. Então, por que tem os no namoro passos, né? as pessoas insistem, né, em continuar achando que a pessoa vai mudar? Gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida, ninguém consegue mudar o outro. Ninguém tem esse Exato. poder. A gente muda a nós mesmos. O outro a gente não consegue mudar. Então não insista. Ele me ama, eu amo. Ele vai mudar. Um dia ele vai mudar. Depois do casamento ele vai mudar. Daqui 10 anos ele vai mudar. Quando ele ficar ele vai mudar. E aí você fica dentro daquele relacionamento achando que o outro vai mudar algum dia. Então perceba esses sinais, né? E cai fora. E perceba e ajude o outro também, né? Porque é necessário. O outro só vai até onde nós permitimos. E quando a gente não conhece as nossas limitações, nós não sabemos quem nós somos, qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade, qualquer outra coisa que nos for oferecido está válido. Percebe que o primeiro abuso acontece conosco? Se eu vou me permitindo certas coisas e vou permitindo que os outros determinem certas coisas que sou eu quem tem que tomar decisões, eu estou comunicando para o outro. Tá tudo certo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É bem... E às vezes o outro não tem juízo.
É exatamente isso que acontece. E às vezes o outro nem Limite pode. necessário no relacionamento, e quanto mais você vai se rebaixando, vai se submetendo, né, aí ele vai dominando, aí quando você percebe, você realmente já não consegue mais sair daquilo. E é tão forte isso, e está acontecendo tanto, a gente vê tanto, né, que a coisa não fica somente, sabe, numa agressão verbal. Ninguém começa já atirando, sabe, as coisas vão acontecendo sutilmente. Aí quando a pessoa percebe, ela já não consegue mais sair daquilo. Porque ela já está naquela dor e ela não Exato. ela acostuma com aquela dor. Ela acostuma. É muito só. Sim. E aí, assim, até a própria pastora Débora falou isso pra gente hoje, ela já falou algumas vezes, né? Cientificamente, um estudo foi comprovado. Para uma pessoa que está num relacionamento abusivo, ela ter condições de sair, leva em média de 8 a 10 anos. Já pensou? Por quê? Porque tem as fases, né, de construção desse padrão de abuso. Então, a primeira fase é a fase do encantamento. Sabe aquela fase que você é o amor da minha vida, eu não consigo viver sem você, tudo é para você, os excessos de carinho, de atenção e de afeto que compram e que seduzem facilmente quem não tem a identidade bem resolvida. É. Esse é muito Quem não consegue ser feliz sozinho. Esse é o tipo de abuso é muito perigoso, porque ele confunde, ele mescla. A pessoa acha que ele é o amor da minha vida, ele é tão carinhoso, ele não consegue viver sem mim. Eu tenho que ir para academia, ele tem que estar lá do lado. Eu vou treinar, ele tem que estar me Isso. esperando. Ele vai no shopping me Ou acompanhar a... das compras. Isso. Todo Eu não lugar preciso, né, não combina eu sair com as amigas solteiras, porque agora eu sou uma pessoa comprometida. Sabe, essas mensagenzinhas de, não, isso é zelo, é cuidado. Cuidado. Os excessos te prejudicam. Porque a partir da fase do encantamento, que é aquela sedução de eu sou tudo que você precisa e você é tudo que eu preciso, vem em seguida do isolamento. Sim. Não, ele me preenche, a gente conversa sobre tudo, né? Ele tá sempre disposto, ele cuida tão bem de mim como ninguém nunca cuidou. Então, não custa eu retribuir todo esse afeto, essa atenção. E aí começa o isolamento. E é nessa fase do isolamento que as máscaras começam a cair. Pois Que os é. padrões de comportamento abusivo começam a ser desmascarados, né? E aí a gente entra na fase da introdução à violência. Aí é onde começa aquela coisa assim, não, hoje eu vou sair com as amigas. Que amigas? E aí começa a deteriorar o padrão de comportamento das amigas, a índole das amigas, fazendo com que a abusada ou o abusado se sinta culpado por desejar fazer algo diferente do que a expectativa do abusador. Tá vendo, gente? Como Né? é sutil, né? Meninas, essa É live sutil. ela tem que ser compartilhada. Tem poucas pessoas, 20 pessoas aqui, mas a gente sabe que depois tem um alcance muito grande. Vocês estão Sim. porque tem muitas mulheres que elas não sabem que elas vivem um abuso. Elas não sabem. E isso pode depois virar coisa muito pior. Então vamos cortar já o nosso identificar o problema. Sim. E aí, a partir da violência instaurada, fica difícil romper com esse vínculo, né? Porque, normalmente, o abusador, ele vai sempre naquele processo, naquele ciclo. Ele identificou a violência, me perdoa, eu não vou fazer mais, e aí ele volta para a fase do encantamento. Aí ele volta seduzente, cheio de presentes, de encantos, de atenção, de tempo de qualidade. Exatamente. E aí ele abastece o tanque emocional daquela abusada ou daquele abusado que está carente, fragilizado. E aí volta de novo, né? Porque aí no encantamento, é a segunda lua de mel, e aí volta para o isolamento, e no isolamento a introdução e a violência repetida. É muito sério, muito grave, pastora. Sim. E os casos E é muito repetem, sutil. Né? É muito. Sim. Porque a gente recebe pessoas, a gente recebe mulheres, e é sempre esse perfil, né? A maioria é esse perfil. Sim. E normalmente são pessoas persuasivas, são pessoas que manipuladoras, né? Buscam, exato, manipuladoras. Então, normalmente um manipulador, ele vai encontrar um carente fragilizado.
percebe? É Que o sempre. abusador, se ele não tem alguém que cede, ele não comete os abusos. Ele Então, o problema percebe, não está só no abusador, né? ele já vai para esse perfil de pessoa, né? Ele já, normalmente, Sim. o homem, ou o contrário, né? Mas a gente trata mais. Mas normalmente o homem ele já busca mulheres com esse perfil, né? E aí eu vou te dizer uma coisa que é bem curiosa, Tati. Normalmente, as mulheres que não tiveram como referência saudável a figura paterna têm uma facilidade muito Muito maior grande, de muito se grande. sentirem atraídas por Por homem. homem assim. É. Quem não teve um pai, Aquele por perfil exemplo, do... um pai, Exato. de verdade, né? Porque a Um gente pai. A gente Isso. tem a figura, o homem, tanto o homem quanto a mulher, nós somos espelhos do nosso pai. A figura paterna é muito importante Sim. no nosso desenvolvimento da criança. E quem não teve um pai presente, quem teve um pai que abandonou, né, um pai que, diversos motivos, né, não teve esse pai, ela tem, a mulher, ela tem a tendência de procurar esse tipo de homem manipulador. E você sabe que o homem também, quando ele não tem essa referência da figura paterna, ele vai procurar a mulher que tem aquele perfil de construir a segurança, a autoafirmação. Percebe que a figura paterna ela tem um papel fundamental na Fundamental. construção da identidade e na segurança do Por isso que eu desenvolvimento falo, da mulheres criança, do adolescente e do adulto. que se separam, né, a gente trata de restauração, a gente acredita na restauração, mas Sim. acontece casos de que não tem jeito, realmente acontece o divórcio. Não usem essas crianças contra o pai, não afastem seus filhos do pai. Não afastem, porque isso é muito sério. É muito sério. Você não quer transformar, que seu filho se transforme num adulto problemático, um adulto manipulador, um adulto que vai tratar a esposa de uma maneira que você foi tratada. Então, cuide dos seus filhos, para a gente ter umas gerações. Hoje a gente tem muito estudo, hoje a gente estuda, hoje a gente conhece, a gente busca isso. Então, né, vamos ficar ligado no futuro, né, nas novas gerações, que é muito preocupante. Qual é a herança que eu vou deixar para esses meus filhos, né? Apesar do que eu vivi, do que eu estou vivendo e do que eu vou viver, o que é que eu estou construindo nos meus filhos? A Bíblia vai nos dizer que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então eu não posso simplesmente carregar o meu filho pelas mãos e eu vou vivendo a minha vida e ele que lute para construir a dele a partir do que eu estou vivendo. Não. Não é. Se você está fazendo isso, eu estou te dizendo agora, isso também é uma forma de abuso. Esse filho não é meu, não é seu, não é nosso, esse filho é do Senhor. Ele tem uma vida, ele tem um propósito de ter existido, de nascer, né? A Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 e 27, vai dizer bem assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha o propósito pelo qual Deus fez o homem conforme a imagem e semelhança dele. Para que ele domine sobre os peixes do mar, aves do céu, grandes animais de toda a terra, pequenos animais que se movem rente ao chão. Então percebe que esse domínio que Deus nos deu não é um domínio de autoritarismo. Ah, tudo tem que me servir. Eu sou filho do presidente. Não. Esse domínio é um domínio de cuidado, de preservação, de manutenção e de multiplicação da vida em todo o sentido dela, não só a vida humana, né? Então Deus nos deu esse privilégio de ser criados à imagem e semelhança dele para preservação e multiplicação da criação. Então, se eu multipliquei, aqui em casa eu multipliquei por 3, né? Aí na sua casa você multiplicou por 2. Se eu multipliquei por 3, eu tenho que proteger, eu tenho que amparar, eu tenho que ensinar no caminho que eles devem andar, no propósito que Deus estabeleceu para eles e não no meu. Certo. Porque senão eu estou produzindo e construindo uma mente abusiva nos meus filhos. Mãe de meninos ainda tem que ter um cuidado redobrado. Muito maior. Nenhuma sociedade está preparada para filhos bananas. E os filhos bananas normalmente têm uma mãe narcisista e autoritária. Cuidado com esse abuso. Por favor. É muito sério. Não vamos ao extremo. A gente não precisa de machões ignorantes, mas a gente também não precisa de bananas. Exatamente.
Nossa, pastora, né? essa live precisa chegar nas mães aí. Vai chegar em nome de Jesus. Você que é mãe, assista essa live. É. Tati, vamos para as perguntas? Então, pastora, Bora lá. hoje a gente fez uma enquete lá no Instagram e a gente perguntou o que elas precisam, né? O que elas querem se devolver. E assim, a autoestima foi disparado o que elas mais precisam. Eu creio que realmente a autoestima no processo de abandono, de restauração, de abuso dentro do casamento, é destruída a autoestima da mulher, né? Elas realmente elas se sentem diminuídas, elas se sentem humilhadas, elas se sentem não são mais capazes de recomeçar. E eu te pergunto, à luz da palavra e você conhece de tudo, que dicas você dá para as mulheres? Vamos lá. Dica, receitinha direto do céu, tá, meninas? Então, hashtag se devolva. Sabe por que que nós precisamos nos devolver com relação ao nosso autoestima e autoimagem? Porque aqui em Gênesis, no 27, vai dizer assim: criou Deus o homem, o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, a imagem e semelhança de Deus não é só o homem, nós mulheres também somos. Nós somos criados por Deus, como diz no Salmo 139, verso 14. Graças te dou, ó Deus, visto porque de um modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Se a sua alma não sabia disso, saiba agora. Você foi feito de um modo assombrosamente maravilhoso e único. Não tem ninguém igual. E uma das coisas que deterioram a nossa autoestima, a nossa autoimagem, é a comparação. Pois é. Ai, mas o meu marido foi embora e tá com uma OM, e a OM se maqueia, e a OM é a OM. Ela é mais nova. Percebe? Ela que lute, amor. Ela pode ser mais nova, mas ela não tem a unicidade dessa beleza que é minha. Pastor. Então, dica para você fortalecer a sua autoestima, exercício diário. Vá para frente de um espelho, se encare todas as manhãs e diga para você quem de fato você é. Alguém que é única, a filha amada do Pai, a filha boa, a filha que é santificada pelo sangue do Cordeiro, a filha amada que traz muitas alegrias a Deus, não por quem nós somos, mas por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós na cruz. Exato. Vai para frente do espelho. A gente elogia tantas pessoas. A gente elogia tantas fotos quando a gente curte em rede social. A sua rede social, a partir de hoje, você que está nessa live, vai ser o teu espelho de manhã para dizer o quanto você é linda, o quanto você é inteligente, o quanto você é capaz, o quanto você é graciosa, o quanto você é única. E se eu sou única, não tem ninguém igual, não tem por que me comparar. Exatamente. Quando você tem uma identidade formada mesmo, acredita e sabe de quem você é filha, isso que a pastora falou, que você é única, nada, pode ter parada de academia, ter 20 a menos, ele que é um bobão de ter educado, né? Perdeu família, perdeu Exato. esposo, por algo tão fútil, tão passageiro, né? Então, o coitado, a gente tem que ter, né, simplesmente muita compaixão de quem comete esse tipo de coisa, porque você tem que falar assim, ele que lute, como diz a pastora, ele que lute. Ele que lute, entendeu? Outra pergunta também é como recuperar a essência de uma mulher sábia. Muitas mulheres, elas não conseguem ter autodomínio, né, dentro de um relacionamento, elas perdem o autocontrole. Elas acabam entrando na briga, elas não conseguem se manter caladas. Sabe, que no momento de briga, de confusão, o bom, tem momentos que é bom se calar, e depois, quando tiver a situação mais calma, aí conversar sobre o assunto. Mas muitas não conseguem ter esse autocontrole, e elas acabam extrapolando. Como recuperar essa essência, como se transformar nessa mulher sábia? O que fazer? Beba água, por favor.
Enche a boca de água para não falar nada. Primeira dica é o jejum da água. Enche a boca de água. Enquanto não terminar a discussão, não engula. Isso, Tati. A, Não engula. a minha psicóloga, Mas, a Cris, né? ela sempre falava assim, vai pro Uhum, banheiro. Eu já até falei aqui em uma live. Vai pro banheiro, sim. coloca um pano dentro da boca, grita dentro do banheiro, quietinha lá. Mas deixa o negócio pegando fogo, depois que terminar, que o fogo apagar, aí você conversa sobre o assunto. Isso. Então fala na hora. Espera a raiva passar, né? Mas uma mulher sábia é aquela mulher que ela depende do Senhor. Ela depende do Espírito Santo para tomar as suas decisões. É uma mulher que se antecipa e previne os problemas. Ela não fica apagando incêndio, sabe? Um Sim. exemplo disso que a gente vê é a mulher virtuosa de Provérbios 31. Gente, aquela mulher, eu não sei como ela dá conta, mas ela é organizada, se a gente for olhar o contexto. Ela é organizada porque ela não faz tudo aquilo num dia só. Não tem como. Não dá, não rola, né? Mas o que a gente percebe de todas as atribuições que é dada a uma mulher virtuosa ali em Provérbios 31? Que ela é uma mulher organizada, que ela é uma mulher que cria conexões e pede ajuda quando é necessário, que ela é uma mulher que sabe o seu devido valor e ela não se intromete naquilo que não é dela. Educação de marido é tarefa para Deus, para o Espírito Santo e para Jesus Cristo. Quem convence marido, filho, sogra, sogro, genro, nora, parente, é o Espírito Santo. Então, a sabedoria da mulher é... Exato. Quem convence é o Espírito Santo. Para de se desgastar, para de arrumar confusão, para de apagar incêndio querendo enfiar a sabedoria goela abaixo. Pois é. Né? É Paulo sabia que a gente... Né, pastora? A gente Gente, começa. No bebe momento de água. crise, a gente, ó, ninguém tá falando, ninguém tá aqui, nem eu, nem a pastora, nós não somos as espirituais que Não, imagina. erros. Nós também já fizemos isso. Então, tudo que a gente está falando aqui é porque a gente já viveu e a gente sabe o que dá, mais ou menos o que dá certo e está errado. Então, Isso. não faça isso. Não faça porque não é. Não... Por favor. Pastor, aí e o treino? Como é que eu treino aí para eu conseguir ter esse equilíbrio, para eu não explodir? Gente, treino diário, todos os dias. Tenha em mente a palavra de Deus, medite nessa palavra, se preciso for, repita todos os dias, várias vezes no dia, até que você adquira esse padrão de pensamento. E nosso padrão de pensamento vai gerar em nós um padrão de comportamento. Se preciso for, repita em silêncio ali, a hora que começar o fogo no feno, né? Repita. Quem convence é o Espírito Santo. A Lu tá falando aqui, porque muitas vezes quem precisa mudar somos nós, e é verdade. Né? E a gente só consegue ver uma mudança no outro quando a mudança começar por nós. Exato, e Provérbios vai nos ensinar que a De um esposa relacionamento sabe, né? normal, tá, gente? Agora a gente fala um pouco do abusivo, tá? O abusivo são Tá? isso a gente está falando dentro de um relacionamento normal, Saudável. saudável. Porque um abusivo é algo doente que precisa ser tratado, ou não sei de que maneira você... Urgente. Agora, dentro Mas vamos pensar nisso. do que elas estão... Quem convence é o Espírito Santo. Amém. Dentro do que elas estão passando no processo de restauração e separação, divórcio, elas falaram algumas coisas aqui que eu vou pontuar, aí você faz porque a gente já está no fim. Então, uma respondeu, o que você precisa se devolver? Minha vida. Ela precisa de mais tempo, os sonhos, a alegria, o dinheiro. E teve uma que falou algo aqui muito interessante. Depois que eu comecei a buscar Deus em primeiro lugar, todas as coisas foram me devolvidas. Então, aí, ó, ela já deu a resposta final, né, da nossa live. Mas eu queria que você pontuasse sobre a vida, devolver a vida, o tempo, os sonhos, a alegria, dinheiro. Tudo isso é perdido nesse processo de deserto. Tudo isso é entregue, é doado ao outro, né? Nesse processo do deserto, nesse processo do abuso.
Lembra que lá atrás nós falamos que o outro só vai comigo até onde eu permito? Sim. Então, tudo isso, o outro não me roubou, eu fui entregando, eu fui doando na tentativa de suprir uma necessidade, uma expectativa doentia do outro, né? Então, como é que a gente recupera tudo isso? Primeiro lugar, quando eu desenvolvo a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus. E o meu relacionamento com Deus, ele é desenvolvido no diário, no dia a dia, nos pequenos detalhes, na leitura da palavra, na oração, no diálogo sincero com Deus, com o Espírito Santo. As coisas de Deus são muito simples e o sim tem um impacto muito maior do que as coisas estrondosas e barulhentas e cheias de holofote. Eu faço um desafio aqui, se você tirar 5 minutos do seu dia para agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo, pelos livramentos. Se nesses 5 minutos você também convidar o Espírito Santo para fazer parte do seu dia, na inocência de uma criança que convida, Espírito Santo, por favor, vamos comigo. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Então, 5 minutos, agradece a Deus, convida o Espírito Santo, medita na palavra, né? Comece, eu gosto muito de, quando vou começar a ler a Bíblia, começar pelo Evangelho de João, porque ele fala de Jesus, de Deus, de uma maneira muito profunda. E eu sou muito romântica, então para mim o Evangelho de João é minha paixão. Eu também gosto mais. É meu livro de romance, meu romance de cabeceira. Então, se você está na live, é romântica como eu, começa lendo o Evangelho de João. Você vai começar a entender a largura, a profundidade, a clareza e a simplicidade do amor de Deus, que não tem igual. E quando nós temos a nossa identidade bem resolvida e alicerçada em Deus, porque nós sabemos quem nós somos e quem Ele nos fez para ser, nós desenvolvemos a nossa vida emocional. Quando o nosso emocional está equilibrado, nós não estamos sendo dominados pelas emoções, os sentimentos e as circunstâncias do dia a dia, a nossa vida material ou profissional, financeira, familiar, ela entra em concordância com essa outra parte. Então, é o corpo, a alma e o espírito. O espírito eu desenvolvo com Deus, com o Espírito Santo. A alma eu desenvolvo tratando das minhas emoções, da minha identidade em Deus. E o corpo, tudo aquilo que envolve o meu corpo, as minhas necessidades físicas, seja ela material, financeira, profissional, familiar, relacional e interpessoal, ela vai tomando um outro rumo, porque aí eu me posiciono de uma outra forma. Eu quero só finalizar a minha fala, deixando aqui um versículo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. 4 pilares para a gente desenvolver um relacionamento saudável, tá? Isso com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, com o meu próximo e comigo. Eu preciso desses 4 pilares para ter um relacionamento saudável. O pertencimento, eu preciso saber que eu faço parte, que eu pertenço e sou aceita. A importância, eu preciso saber que eu sou relevante e que faço a diferença onde eu estou. A distinção, eu preciso saber que eu sou única e incomparável. E a última, eu preciso de um significado. Eu preciso saber que eu tenho um propósito de ser, de existir e de estar. Amém. Se você está nessa live, se você vai assistir ela futuramente, saiba disso. Você faz parte do projeto de Deus, como nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Você pertence e é aceito. E você é aceito não por quem você é, nem pelo que você tem, mas por quem Deus é e pelo que Ele fez. Ele te amou de tal maneira que Ele entregou Jesus para te volta. Amém. Custe o que custar, haja o que houver. Amém, pastora. Deus abençoe sua vida. Amém. Quero agradecer pela sua vida, nós te amamos muito. O grupo. Love you, todas vocês, cheirosas e cheirosos. A gente sentiu muito quem sua tá nessa falta live no ao vivo. encontro. Espero ter trazido uma palavra de conforto, de esclarecimento.
mas uma palavra também de encorajamento para que você mude essa condição. Gratidão para você que não está ao vivo, mas vai assistir depois. Se sinta amado, aceito, encorajado. Você não está sozinha nessa condição de abuso. Então, Existe ajuda. Entra lá, Casal Restaurado tem aqui no alguém que eu tô Insta. vendo que é abusada, Isso. que eu atendo e ela passa por tudo isso que a gente falou aqui. Então, presta atenção, assiste de novo, porque essas palavras da pastora foram, assim, preciosas para nossa vida, para o nosso dia a dia. A pastora foi muito usada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Você sabe, eu te amo. Um privilégio para mim estar aqui com você hoje. Gratidão, gente. Gratidão pela sua Gratidão, gratidão, gratidão. O coração vida. tá a mil. Fico muito feliz, aprendo muito com todas vocês, meninas do grupo, as meninas dos grupos, as meninas das ADMs. Eu só quero agradecer, eu quero desejar a todas um Feliz Natal. Eu amo muito vocês. Esse ano foi um ano muito especial para mim, um ano de aprendizado, de crescimento. Só gratidão, gratidão, eterna gratidão. Mas a gente se fala e obrigada. Feliz Natal para todos vocês, para todas vocês que estão aqui. Um beijo. Fica com Deus.